Viva Voz, com Vera Magalhães. Hora de conversar com a Vera Magalhães, e o bom de abrir a conversa com a Vera nesse horário, Vera, que eu vou te contar um bastidor aqui do CBN Brasil. Esse é aquele momento, enquanto eu tô aqui fazendo repórter CBN, que o Carlos Alberto Sardenberg gentilmente vai pegar um cafezinho pro estúdio inteiro. Ah, que fofo. É, por isso que eu tô te contando essa história, porque ele acabou de colocar aqui o cafezinho na mesa, na bancada, tá colocando o fone de volta, pra agora sim, em grande estilo, te dar aquele boa tarde. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg. Vou tomar um cafezinho também assim que sair do ar, em homenagem a vocês. Tá certo. Bom, Vera, e o André Mendonça, hein? André Mendonça passou, né, Sardenberg? Passou meio raspando. Passou raspando, mas é que pro Supremo tem a vantagem que, no fim das contas, passou raspando ou não, passou pela sabatina, foi embora, né? Passou pela sabatina, foi embora, passou pelo plenário e lá vai ganhar uma vaguinha quase vitalícia, né? Até os 75 anos, se não voltarem para 70. Ele teve 47 votos no plenário, foi menos do que tiveram os atuais integrantes da corte. Então isso mostra a resistência que havia ao nome dele, Sardenberg, mas ainda assim, para a novela que foi considerado um alívio ali pelo governo. E foi bastante surpreendente a maneira muito rápida, a meu ver, com que ele já se despiu daquele figurino que ele usou durante a sabatina da CCJ, né, de um sujeito ali disposto a dialogar com pautas progressistas e que ia deixar as questões religiosas de lado para se ater à Constituição, e no primeiro momento após aprovado devotou a sua vitória a Deus e disse que é um pequeno passo para um homem, um grande passo para um evangélico, e já tratou de carimbar a sua entrada no Supremo como a entrada de um evangélico no Supremo. A ministra Damares, a primeira-dama Michele Bolsonaro foram até lá, houve uma reunião de lideranças evangélicas com ele logo em seguida, então ficando carimbado desde já como uma vitória de um ministro evangélico. Silas Malafaia também fez questão de fazer essa associação, dizendo, olha, não se enganem, não liguem para o que ele falou na sabatina, eu vou explicar tudo num vídeo posterior, disse o Silas Malafaia. Então, dando a entender que toda aquela estratégia foi previamente anuída pelas lideranças evangélicas, previamente acordada entre eles, para que ele não fosse questionado fortemente sobre aquela ideia do Bolsonaro de indicar alguém terrivelmente evangélico para o Supremo. Então, ele chega lá com essas credenciais que ele tentou deixar de lado na sabatina, mas tratou de reforçar no minuto seguinte a sua aprovação no plenário do Senado. E o próprio presidente Bolsonaro disse que, como ele queria, agora já tem alguém terrivelmente evangélico no Supremo. Isso, também fazendo questão de pôr o seu carimbo ali, como se agora ele tivesse 20 e poucos % da composição do Supremo, né, Sardenberg? Ele disse, na ocasião que o Supremo estava com 10, que ele tinha 1, que, portanto, ele tinha 10% do Supremo. Agora, com 11, ele tem 2 integrantes. E, certamente, a expectativa do presidente Jair Bolsonaro é a de que André Mendonça seja temente a Deus e a ele na mesma magnitude, mais do que a Constituição, se preciso for, e que se comporte como o ministro Cássio Nunes Marques, que tem sido até aqui 100% de aproveitamento, 100% a favor das pautas de interesse do governo. Inclusive, ele está trancando todos os questionamentos aos decretos de armas, às legislações que ampliam o uso, o porte de armas e flexibilizam a fiscalização dessas armas, está segurando tudo com ele para evitar que o Supremo derrote o presidente nessa pauta. Bom, isso é ruim para a democracia, né? Bem ruim, né? O ideal é que o ministro, quando se assenhore da sua toga
e sente naquela corte, ele vote de acordo com a Constituição em primeiríssimo lugar, o ordenamento jurídico infraconstitucional em segundo e as suas convicções e a sua experiência jurídica em terceiro, e não a ideologia do governo de turno ou, menos ainda, algum tipo de profissão de fé religiosa, que não tem nada a ver com a função de ministro do Supremo. E Sardenberg, a vitória do André Mendonça prenunciou uma semana boa para o governo no Legislativo. Agora, tão logo a gente está falando, está sendo encaminhada a votação da PEC dos precatórios no plenário do Senado. Quando eu entrei no ar, o presidente Rodrigo Pacheco estava pedindo o encaminhamento dos votos aos líderes dos partidos. E para, enfim, não muita surpresa, porque isso já estava se desenhando nos últimos dias com as mudanças que foram feitas no texto, a PEC vai tendo ampla aprovação, amplo apoio. O PT encaminhou o voto favorável à PEC dos precatórios, que viabiliza o pagamento do Auxílio Brasil. Palavras do líder do PT, Jacques Wagner: essa PEC é um crime contra a estabilidade do país, mas o PT encaminha voto sim. Então, exatamente. Como assim? Disse que o dos males é o menor, que o Fernando Bezerra Coelho conseguiu mitigar o desastre que era a PEC, evitar o efeito bola de neve dos precatórios, parabenizou, falou: quero aqui parabenizar o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, por ter evitado um mal maior, disse o petista Jacques Wagner. Encaminhou o voto sim, PSDB também encaminhou o voto sim. O Cidadania do senador Alessandro Vieira, que foi dos que mais se contrapuseram à PEC durante toda a sua discussão, disse também que o líder Fernando Bezerra Coelho conseguiu dirimir ali alguns problemas, limitando o extrateto para os precatórios a 2026, portanto ele diz que isso contém o efeito bola de neve na pedalada com os precatórios, e vai se desenhando um cenário, então, para a PEC dos precatórios, que abre um espaço fiscal de 106 bilhões no orçamento do ano que vem, ser aprovada e, portanto, viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil a partir de 2022. E das emendas. E das emendas. Também das emendas, se sobrar aquele espacinho fiscal maroto ali, a gente aumenta as emendas. Já está tudo sendo desenhado para isso. Hoje, o líder do orçamento, senador Oriovisto, aumentou a receita, dizendo que a expectativa de receita para 2022 é maior do que aquela que o governo tinha mandado na proposta orçamentária. Logo, se tem mais receita, pode-se gastar mais, né, Sardenberg? Mas aí o Alexandre Schwartz já explicou esse truque, que é o seguinte: a receita aumenta por causa da inflação, né? Porque o imposto é cobrado sobre o valor nominal dos produtos, o preço nominal dos produtos. Então aumenta. E se a inflação cair no ano que vem, a receita cai e a despesa sobe. A arrecadação também cai, sim, claro. Cai a receita e aumenta a despesa. Então estão encaminhando um ano bem complicado para o ano que vem. Fiscalmente maluco. Exatamente. Um ano fiscalmente descontrolado, sabe? Exatamente. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Obrigada, bom café para vocês, queridos. Até amanhã. Até amanhã, Vera.